Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje um bate-papo com o professor titular da USP, o professor Carlos Alberto Davos Maluf, o professor em Direito Civil do departamento, foi chefe do departamento durante bastante tempo. É uma sumidade em Direito. Quem o conhece, e eu tive a honra dele ser meu orientador no doutorado da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, conhece o arcabouço jurídico que ele tem, e também o grande advogado que ele é. E hoje nós vamos tratar sobre vários temas relacionados ao condomínio edilício. O professor Carlos escreveu N obras, entre elas foi ele quem atualiza o curso do professor Washington de Barros Monteiro, e ele escreveu esse livro também sobre condomínio edilício, que retrata na atualidade os problemas que nós temos em conviver em harmonia numa sociedade tão diferente uma da outra. O senhor poderia falar um pouco desse assunto para nós, professor? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Ana Paula, que foi minha aluna na pós-graduação na Faculdade de Direito, excelente aluna, eu fui orientadora dela, e aceitei esse convite, e desde logo já queria dizer o seguinte: a questão do condomínio é uma coisa muito antiga, desde o direito romano. Os romanos há 2000 anos diziam que o condomínio era uma fonte perene de demandas. Era a mãe das rixas, mater richari. Não mudou nada de 2000 anos para cá. Porque todo mundo chega a viver 90 anos. Difícil é a convivência. Uma senhora de 90 é fácil, meu filho, chegar aos 90 duro. É conviver com as pessoas. Então, o relacionamento é dificílimo, para nos é impossível. De forma que o condomínio nada mais é do que isso. Em 1939, Santiago Dantas, numa obra primorosa no Brasil, sob a égide do Código de 1916, já escreveu a sua obra clássica sobre os conflitos de vizinhança e sua composição, quando pouca gente morava em prédio de apartamento no Brasil. Mas ele já retratava a questão do conflito de vizinhança entre vizinhos. Naquele tempo ninguém tocava bateria até 3 horas da manhã, não havia escola de samba na sua porta, não havia os bares da Vila Madalena, não havia os bares da Vila Olímpia. As pessoas querem causar, hoje, desculpa a expressão chula, as pessoas querem que os jovens são irreverentes e ninguém consegue dormir, não se respeita espaço público, nem hospital público, nem coisa alguma. Então, na realidade, quando eu escrevi o livro Condomínio Edilício, e eu tenho um subtítulo sobre condomínio social, me preocupou sobremaneira essa questão nova no Código, que já não é tão novo assim, que é de 2002, do condomínio social. O que é o condomínio social? O condomínio social é aquele que mora num prédio, então ele tem um escritório, onde ele cria tumultos com essa questão do barulho. E o barulho, pelas pessoas civilizadas, até em reforma em prédio, é permitido das 8 da manhã às 5 da tarde, depois tem que parar, para ele não morar ali. Então a reforma tem um limite, porque o barulho incomoda. E essa questão dos decibéis, isso é muito relativizado, porque às vezes quando alguém chama o psil, o dono da boate abaixa o som. E o fiscal fala: não passa de 60 decibéis. É uma falácia isso, porque está 100 decibéis. Isso eu digo, até porque lá em Campo Jordão, infelizmente, no meu apartamento tem uma boate. Então foi o seguinte, uma discoteca, a gente ou vai para a discoteca ou não se dorme, da meia-noite às 6 da manhã. Mas colocar vidro blindado gasta 30 mil reais. Então, quer dizer, a gente está na contramão. E uma noite mal dormida, para um adolescente, eu represento para o sujeito maduro, uma noite mal dormida é um desastre. O sujeito tem insônia, tem obrigado a tomar calmante, antidepressivo, tarja preta, porque é problema da cidade grande. Então, a minha preocupação é que o Código de 2002 criou sim a figura do condomínio social, só que tem um empecilho quase intransponível. Diz o seguinte: para eu poder dizer que o sujeito é um condomínio social, tem que levar para a Assembleia e ter a aprovação de 3/4 do condomínio, são 75%. É um percentual muito elevado. E aí, se ele tem amigos no prédio, não se aprova isso. Ele continua fazendo barulho, fumando a sua maconha, o cheiro sobe. Eu já tive um problema no prédio que eu morava, e o meu vizinho de baixo, eu tinha filhos pequenos na época, fumava maconha, o cheiro subia. Só que ele fumava maconha dentro da casa dele, ele não fazia barulho.
Mas, quer dizer, então, mas ele é um condomínio social, porque ele estava contra as regras. Então, o condomínio social não é só o sujeito que provoca barulho, ou que dá festas diárias, desrespeitando a legislação, ou então a pessoa que aluga um apartamento, né, o condomínio que aluga, o sujeito faz daquilo uma república, com um prostíbulo de moças que vão receber, quer dizer, um prédio estritamente residencial. Todo mundo alegar, bom, mas isso é discriminação? Não é discriminação, eu acho que tem que ter regra. Não existe discriminação. Mesmo porque no meu livro, aqui eu digo até, uma coisa que no passado as pessoas não gostavam do problema de as pessoas homossexuais, que hoje é mais moderno falar pessoas que têm as homoafetivas, porque é a expressão da professora Maria Helena desse dia, mas que o sujeito não podia receber visita do companheiro, era discriminado por ter recusava a entrar no apartamento. Só que isso foi antes da Constituição de 88, onde existe a igualdade das pessoas, a dignidade da pessoa humana. Então isso é discriminação. Porque antes de se fazer a distinção entre o condomínio que passa por uma crise financeira, como essa que no Brasil, que perde o emprego, ele foi sempre pontual. De repente ele perdeu o emprego, parou de pagar. E aquele que tem dinheiro, mas é o devedor contumaz, aquele que gosta de levar vantagem. Então ele tem sua BMW na garagem, sua Mercedes, seu Audi, e não paga, é um escárnio. Ele sobe no negócio, frequenta a piscina do condomínio, chega queimado, e eu chego amarelo do trabalho, eu estou pagando o condomínio dele. Eu conheço um caso na Avenida Paulista, que o sujeito deve de condomínio 8 milhões de reais, no prédio famoso da Avenida Paulista, e ele tem carros importantes, 15 anos sem pagar condomínio, e não acontece nada, porque... Acho excelente. Exatamente. Professor, com relação ainda a essa questão do condomínio social, eu acho que um dos mecanismos para você, se você não consegue colocá-lo como condomínio social, eu acho que os vizinhos poderiam, por exemplo, ingressar com uma ação. Por evidente, uma pessoa pode usar o seu direito, mas ao usar o seu direito, ela não pode abusar desse direito. Então, o senhor não acha que também, mesmo que o condomínio não entre, não aplique a multa, o senhor não acha que os próprios condôminos podem ajuizar a ação exatamente por dano e por um abuso do direito? Ele tem o direito, ele pode abusar esse direito. Eu pago a multa e continuo provocando o incidente, continuo provocando barulho, continuo fumando a minha maconha na sacada da varanda gourmet, aproveita para acender na churrasqueira e continua causando um problema para o condomínio. Então, o senhor não acha que isso também é caso de abuso de direito? Excelente, excelente sua pergunta. Eu já entendi. A pergunta. Posso responder? Com certeza. Então, excelente sua pergunta. O Código Civil, o de 1916, até 2002, já tem uma regra antiga, que foi repetida pelo legislador, dizendo o seguinte: não constituirá ato ilícito o exercício regular de um direito. Isso era o artigo 160 do Código de 16 e hoje repetido pelo artigo 188, se não me falha agora, do Código de 2002. Não constituir ato ilícito o exercício regular do direito. A contrário senso, constituir ato ilícito o exercício irregular do direito. Então, não preciso da Assembleia para entrar com uma ação que se chama do direito de dano infecto. O Santiago Dantas já falava em 39, os comuns já falavam em 2000, ação de dano infecto. Quer dizer, é um conflito de vizinhança, porque às vezes eu posso não morar em condomínio, eu estou aqui nesta casa e o vizinho toca a bateria até já da manhã. Eu não estou morando em condomínio, eu entro com ação contra o vizinho. Então não é só, não vamos preocupar só se a Assembleia vai aprovar. Qualquer vizinho pode dizer, se eu não quiser ter vizinho, eu tenho que comprar todas as propriedades. Eu vou morar numa fazenda, porque evidentemente que eu tinha um amigo meu, morava em Morumbi, e o vizinho incomodava. Como ele tinha muito dinheiro, ele comprou a casa do vizinho e dos outros, ele ficou no quarteirão todo. Mas ele tinha dinheiro para comprar 4 casas, quer dizer, ele é sempre. E com dinheiro é mais fácil. Muito mais fácil. Quando você não tem dinheiro, você tem que conviver com o vizinho tocando bateria. Então, o problema vamos deixar de lado um pouco o condomínio para dizer que o dano infecto sempre é possível, você não precisa reunir outros condomínios. A senhora sozinha tem legitimidade, sim, para dizer, eu não quero, eu tenho um filho pequeno, uma mãe doente, velho, eu quero que ele não toque bateria, e vai estabelecer uma multa diária de R$1.000 se desobedecer. Tem que ser uma multa pesada, não é uma multa de R$10. Claro, você vai, é risível. Então o juiz tem que impor uma multa de R$1.000 por dia. Então quando ele for tocar a bateria, ele vai se lembrar que vai pagar R$1.000 por dia ou R$2.000 se ele transgredir. Quer dizer, o que vai acontecer? Como é que essa ação? Uma ação de dano infecto, na verdade é uma obrigação de não fazer, de se abster de praticar o ato.
É uma negativa. Você não pode praticar. Se transgredir o preceito combinatório, antigamente chamava-se no Código de Processo de 39, ação combinatória, coisa que no Código de 73 passou a se chamar a obrigação de fazer ou de não fazer, de se abster de praticar o ato. Então, na realidade, não tem que se preocupar se a Assembleia vai aprovar. É claro que para o condomínio é muito bom, ele vai receber 10 vezes o valor de uma contribuição. Nós temos hoje um fluxo, nós tivemos um fluxo muito grande da saída de São Paulo para o interior. E nesses condomínios, nessas rodovias, em que as pessoas faziam condomínio sem ser condomínio, loteamentos, muitas das vezes eram pequenas chácaras que eram divididas, loteamentos irregulares, e continuou durante bastante tempo. Hoje essas pessoas às vezes nem têm a propriedade consolidada, ou seja, não tem nem matrícula porque não foi desmembrado, nada, ela tem um direito decorrente do compromisso de compra e venda de uma área, e vem retornar para São Paulo. E não consegue vender. E existem, inclusive, essas ações condominiais contra essas pessoas. Pelo procedimento sumário, porque alguns juízes agora estão entendendo que se encaixa em prestação, em prestação condominial. O senhor entende que a justiça tem alguma possibilidade dela mudar esse aspecto? Ou o senhor acha que ainda nós estamos engatinhando nesse assunto e que eles vão continuar batendo na tecla de que é um enriquecimento sem causa dessas pessoas? Há que se fazer uma distinção. O problema do título de propriedade é muito sério, porque essa pessoa ela é iludida, ela é enganada. E eu tenho visto decisões, deixa bem claro, tem pessoas que para fugir da aprovação de um loteamento, que requer muito tempo, área institucional, doação de áreas verdes, obrigação de asfaltar as coisas internas, é muito caro. Já aprovou um loteamento pela lei mesmo, tem 799 de 79, que era de autoria do senador Aldo Ciro Lema, aquela lei 799, que substitui o decreto 58 de 37, de autoria do professor Valdemar Ferreira. Mas, para eu aprovar um loteamento, além de ser demorado, isso provoca a ação dos grileiros. Você pega uma área bruta e lesam os incautos, as pessoas sempre vêm do lote, já que não tem nada aprovado, então tem um PTU só, toda a área. Isso dá um documento particular que você não consegue legalizar nunca. Eu não fico insolúvel. E com uma agravante ainda. Eu tenho visto decisões do Conselho Superior da Magistratura dizendo que às vezes as pessoas querem pular em loteamento, eles vêm de infrações e não levam para o registro. Então eles estão recusando o registro quando percebem. Veja bem, antes de fazer a distinção. Uma coisa é você receber por herança do seu pai e do seu avô, são vários filhos, vai fracionar a propriedade em 7, 8 partes. Tudo bem, você percebe-se que houve uma partida e registra uma fração. Eu tenho um terço daquela por quarto. Outra coisa, você percebe logo que alguém vende para terceiro, tem nada a ver com ele, e vende aquilo 10, 12 vezes. Começa a vender fração dela para burlar ele do loteamento. Aí ele está vendo recusa dos oficiais registradores de registrar e fica um problema insolúvel. Porque, afinal, é proibido. Existem até provimentos da Corregedoria de São Paulo vedando os oficiais registradores de registrarem frações idênticas que está evidente que o sujeito quer fugir da lei do loteamento e fica insolúvel. Então eu compro e pago mal, e quem paga mal pelo direito civil paga 2 vezes. Eu fico sem registrar, já paguei, o sujeito se recusa a devolver e eu não consigo vender para ninguém. É um problema seríssimo esse, porque eu paguei mal, e aí o sujeito já não está mais nem aí, e cria um problema insolúvel. E aí eu fico numa situação, ele quer comprar condomínio e eu não consigo vender a propriedade. Então é sério sim, por isso que a pessoa, antes de comprar, deve examinar, consulta o advogado. Se você quer fazer economia, não quer contratar um advogado ou consultar um especialista, tem que se precisar de direito imobiliário, porque o direito registrado tem essas nuances, tem que cumprir os princípios registrados. Quais são os principais? Publicidade, especificidade e continuidade. Se quebrar a continuidade, não registra, pela lei 6.015 de 73. Quer dizer, pessoas esquecem os princípios do direito registrado, quer dizer, publicidade do ato, especificidade, continuidade e legalidade e outros princípios, mas os principais são esses. Eu agradeço o professor por estar aqui conosco nesse bate-papo. Professor, é sempre um prazer conversar com o senhor. O senhor tem um arcabouço jurídico imenso e o senhor tem um bom dia conosco. Muito obrigado, eu queria agradecer a Paula, a oportunidade, a todos vocês. Uma boa